E talvez seja um dos maiores problemas, né, da galera que estuda. Na escola, a gente não é acostumado a ler. Na verdade, o que a gente é acostumado é o professor copia a matéria de uma apostila, passa pra lousa, o aluno copia da lousa pro caderno, e é um copia e cola, mas na hora da prova não pode copiar e colar. É só na hora Sim. da aula. Aí o que eu quero perguntar é: como ler de forma otimizada para quem assim tem dificuldade de começar uma leitura adequada? A maioria das pessoas, ótima pergunta, Diego, a maioria das pessoas acham que ler, inclusive eu achava, né, na verdade, eu até narro isso no meu livro, na introdução, eu fui da graduação ao doutorado, na verdade, estudando de maneira errada. Fui por 3 vezes o melhor aluno, não sei como, né? Graduação, no mestrado, doutorado, tal, ganhei prêmio, né? Magna cum laude, não sei nem como, porque depois que eu me tornei um pesquisador da área de neuroeducação, que eu fui, né, assim, a fundo, que eu falei, poxa, estudei tudo errado, ainda, assim, eu acho que o pessoal estudou mais errado ainda do que eu, porque eu consegui ser, vamos dizer assim, me destacar, mas eu estudei de maneira errada. Se eu tivesse estudado da maneira correta, inclusive o ato de ler, certamente eu teria tido um melhor rendimento intelectual. Vou até pegar meu livro aqui para exemplificar. O que eu vou falar aqui agora, inclusive, tem pressupostos científicos que demonstram isso, tem comprovação científica. A maioria das vezes que a gente vai ler um livro, como é que a gente pega? A gente vai aqui na introdução, abre o livro, né, já olha aqui onde está a introdução e segue ali, vai para a introdução, capítulo 1, 2, 3 e vai. A gente não tem o hábito aqui de fazer, vamos dizer assim, um passo a passo metodológico para ler um livro. Ah, mas esse negócio é chato. Ah, esse passo a passo metodológico faz o quê? Esse passo a passo metodológico é comprovado cientificamente. Você fizer isso, você vai ter um melhor rendimento intelectual, não só em relação ao seu aprendizado. Você está lendo esse livro aqui, você precisa reter as informações dele, né? Um livro que está ensinando a estudar, você precisa desse conhecimento para você passar na prova do concurso, do OAB e por aí vai. Você precisa aprender o que está aqui. Quando você segue um pressuposto metodológico, você vai ter uma melhor aprendizagem, a retenção sua vai ser maior, você vai ter uma retenção, a taxa de retenção nos neurônios maior, e por fim, quando você precisar recordar dessa informação no futuro, você também vai ter uma facilidade em relação a isso. Primeira coisa que a gente deve fazer, que a gente às vezes, algumas pessoas já fazem isso, né? Assim, pegou o livro, dá uma olhada na capa. Dá uma olhada, primeiro passo, está aqui com a capa, igual aqui no meu livro, né? Já fala alguma coisa. Aqui, indicado para melhorar a memória e aumentar as notas nas provas. Tratamento baseado em centenas de pesquisas científicas. Recomendado para todas as idades. Tem algumas coisas. Ou seja, a capa por si só aqui já está dizendo alguma coisa. Ah, mas isso é inútil. Não, não é inútil. Porque quando você faz isso, você já está direcionando para o seu cérebro e o que ele precisa. Quando você lê o livro, o que ele precisa buscar que é importante dentro do livro. Quando você já vai direto, é como se você comesse uma coisa assim, já nem sente o cheiro do que você está comendo, já vai comendo logo desesperado. Não aprecia, né? Você nem aprecia, né? Vamos dizer assim, você nem degusta com calma. Quando você lê basicamente a mesma coisa. Então, dá uma olhada na capa, vem aqui na contracapa, no meu caso aqui tem 10 perguntinhas no livro, vê o que está. Aqui tem algumas informações básicas, então já meio que você já vai preparando o seu cérebro para receber a informação. Dá uma olhada também nas orelhas, nessa partezinha aqui do livro, dá uma olhada nas orelhas, vê se tem alguma informação pertinente. Se tiver um prefácio, né, alguém tiver escrito um prefácio, dá uma lida no prefácio. O prefácio às vezes traz informações importantes do que você vai encontrar no livro. Sim. Dê uma lida no prefácio, olha o autor, vê se fala algo sobre o autor. Se pergunte, esse autor tem autoridade para falar desse assunto? Ele estudou, ele se preparou para isso? Quem que é esse sujeito? Já vai preparando também o terreno ali, até para você questionar o autor quando você estiver lendo. Dá uma olhada nas referências bibliográficas, né? Normalmente ficam ao final, né? Sempre ao final, a maioria das vezes. Tem livro que não, tem livro que coloca as referências capítulo por capítulo. Sim. No caso do meu aqui está tudo ao final, por exemplo. Dá uma olhada nas referências, vê o que você vai encontrar. Primeiro, ou seja, uma visão geral. Uma preparação mesmo. Você vai se preparando. A ideia é gerar uma expectativa. É como se você estivesse falando para o seu cérebro, estou te direcionando aqui para o que você precisa captar. Feito isso,
você passa a leitura, você passa a leitura do livro. Quando você for ler o livro, o ideal, se o livro tiver introdução e conclusão, porque às vezes uma doutrina, por exemplo, não tem introdução e conclusão, né? Tem vários capítulos, cada um trata de um tema. Mas se for um livro que tem introdução e conclusão, o ideal é você ler a introdução, depois a conclusão. Aí leu a introdução, vai para a conclusão, depois você volta, vamos dizer, no capítulo 2 e começa a ler o livro. Por quê? Porque você está dizendo para o seu cérebro, principalmente na conclusão, é a parte que o autor ele vai meio que fazer um apanhado do que há de mais importante naquele livro. Quando você não faz isso, você vai meio que ler o livro meio perdido. Você não sabe o que é mais importante, você não sabe o que seu cérebro precisa decorar ou não precisa, você vai meio perdido. Quando você faz essa introdução, você já meio que está dizendo ali para o seu cérebro, ó, essa e essa informação é importante, quando você encontrá-la ao longo do livro, grave ela, porque ela é importante para você, ou seja, é importante para a própria pessoa. Então você já meio que prepara o cérebro, direciona ele para o que há dentro do livro. Então, segundo passo é ler o livro, preferencialmente de modo ativo. A gente pode até falar disso depois. Você pode ler fazer uma leitura passiva, uma leitura ativa. O correto é uma leitura ativa. Então, quando você estiver lendo, a gente fala disso depois, uma leitura ativa. Depois que você fizer isso, você vai para a última etapa. Na última etapa, é a etapa que você deve questionar aquele conhecimento. O autor falou X, Y e Z. Eu vou questionar esse conhecimento. Não só vou questionar, vou indagar. Será que isso tem cabimento, que o autor está falando? Será que isso faz sentido? Esse cara apresentou uma fonte aqui para justificar isso. Tem, não tem sentido? Isso que ele falou se aplica no meu dia a dia, não aplica? Isso tem relação, às vezes, até com um filme que eu vi, não tem? Você começa a criar mecanismos ali, não só para questionar a obra em si, mas quando você faz isso, você começa a pegar outras fontes de informação que estão dentro dos seus neurônios e começa a fazer interligações com elas. E aí você vai formando conexões entre os neurônios mais fortes. Isso, cientificamente falando, vai te ajudar, já tem comprovação nesse sentido, isso vai te ajudar depois, quando você estiver lá na hora da prova, vai te ajudar a recordar do que você leu no livro, porque você construiu uma memória de longo prazo mais sólida. Então, o ideal é fazer esses 3 pressupostos. Dá uma olhada direito no livro, dá uma mapeada, depois você lê o livro, depois você questiona a obra de maneira geral. Só para eu entender, uma síntese, porque dentro do que você foi falando, eu fui lembrando de coisas erradas e certas que eu ia fazendo. Para ver se eu entendi certinho. O primeiro passo, então, a finalidade é o quê? Gerar uma expectativa e aguçar a curiosidade do cérebro. Sim. A segunda, quando eu passo para a introdução e pulo para a conclusão, é como se eu desse um mapa para o meu cérebro. É isso que você vai buscar. É isso que você vai perseguir no desenvolvimento lá atrás, para não ir perdido. E depois aquela leitura crítica justamente para aproximar da realidade. Porque eu, por exemplo, tinha dificuldade de ler livros fora da minha realidade. Não fazia sentido para mim, era muito abstrato. Quando eu tentava entender a aplicação prática daquilo, ficava algo mais próximo, era quase como quem faz o estágio, né? Vivencia aquilo. Ficava muito mais palatável. É basicamente essas as finalidades? Não só você, vamos dizer, trazer para o seu dia a dia, mas trazer informação para uma aplicabilidade do seu dia a dia, mas como você também aproximar as informações com outras que porventura já tem, por mais que não sejam necessariamente o seu dia a dia, mas você aproximar isso em relação a outras informações que você tenha. Por exemplo, você está estudando lá a Primeira Guerra Mundial. E aí você, por exemplo, está estudando. Você pode fazer uma associação com isso. Você pode buscar, por exemplo, será que a Primeira Guerra Mundial tem alguma interligação com a Segunda Guerra Mundial? Você vai fazendo essas associações porque aí você vai construindo uma memória mais robusta. E isso, quando você precisar lembrar dessa informação, isso vai ser uma pista, um gatilho para você conseguir rememorar o que você arquivou lá nos seus neurônios. Então, sempre correlacionando isso facilita, né, a recordação futura, eventualmente numa prova de concurso.
por exemplo. Isso quebra um outro mito, né? Porque eu escutava muito na escola os professores falando o seguinte: falou, olha, vocês saíram da aula de português, agora é matemática. Fecha a gaveta do português, vamos abrir a da matemática. Como se as informações fossem umas separadas das outras. Sim. E o cérebro ele trabalha fazendo conexões. Com E quanto certeza. mais conexões, Quanto mais conexões, melhor melhor. aquela informação no cérebro. Inclusive no curso de direito, né? Às vezes você está numa aula de direito lá constitucional, entrou na de penal, por exemplo. Não, esquece a aula de constitucional. Eu já vi professor falando isso. Eu, como aluno, já vi. Esquece isso, agora é outra aula. Ou seja, o próprio professor te impede de construir uma memória melhor, porque ele está te impedindo de fazer associações. Eu, inclusive, aprendi matérias que eu tinha dificuldade assim. Eu detestava o direito administrativo. Quando eu liguei a lei de improbidade administrativa com o que eu gostava, que era o penal, com os crimes contra a administração pública, aí tudo começou a fazer sentido. Aí foi facilitando. Aí mais um mito derrubado, né?